Olá, eu sou Vivian Antunes e sou oncologista do Grupo Sonho do CAISM Unicamp. E hoje estou aqui com meus dois colegas também oncologistas, doutora Suzana Ramalho e doutor Leonardo Silva, para conversar um pouquinho com vocês sobre o que tivemos de atualizações sobre o tratamento de câncer de mama na ASCO 2020, que é o maior congresso de oncologia clínica do mundo. Então vamos conversando com o doutor Leonardo sobre a atualização do estudo TRAIN2. Olá, Vivian. Olá a todos. Na ASCO 2020, a gente teve a apresentação da atualização dos dados do estudo chamado TRAIN2. Classicamente, no tratamento das pacientes com câncer de mama, a gente usa alguns esquemas de quimioterapia. Um deles é popularmente conhecido entre as pacientes como a quimioterapia vermelha, que para a gente representa um grupo de quimioterápicos que a gente chama de antraciclinas. Existe uma certa preocupação com o uso dessas drogas, sempre existiu, pelo risco de efeitos colaterais cardíacos, com algumas pacientes desenvolvendo, embora não seja tão comum, mas algumas pacientes acabam desenvolvendo uma forma de cardiopatia, que às vezes ela é irreversível. Então, isso pode afetar a função do coração e isso ser permanente, além de outros riscos, como o risco tardio de desenvolvimento de leucemia. Então, esse estudo, o estudo TRAIN2, buscou avaliar para a gente se a gente poderia eliminar o uso desse tipo de medicamento no tratamento das pacientes. Então, foi um estudo em que eles escolheram pacientes com um tipo específico de câncer de mama, chamado HER2 positivo, que representa cerca de 1/5 dos casos. Nesse tipo de câncer, a gente usa, além da quimioterapia, uma terapia anti-HER2 com alguns anticorpos monoclonais, no caso do estudo, o trastuzumab e o pertuzumab, e esse tratamento foi administrado antes da cirurgia, que a gente chama de tratamento neoadjuvante. A gente já tinha tido uma publicação prévia dos dados desse estudo, porque o objetivo principal deles foi avaliar qual que era a eficácia do esquema com antraciclina e o esquema sem antraciclina na taxa de resposta dos tumores, o quanto esses tumores responderam e diminuíram de tamanho, e se a gente conseguia eliminar completamente a doença na época da cirurgia, quando faz a cirurgia e manda para a biópsia. Então, eles viram na época, com um acompanhamento de 19 meses, que tanto o grupo que tinha recebido antraciclina com o que não tinha recebido antraciclina tinha tido uma taxa de resposta completa semelhante, o que era muito encorajador. Agora, na nova publicação, com um acompanhamento de 3 anos, eles buscaram avaliar se nos dois grupos, se existia em algum deles um risco maior de recidiva da doença pelo fato de não ter usado a antraciclina. E é muito interessante a gente ver, e os dados são bastante interessantes, em mostrar para a gente que tanto as pacientes que usaram antraciclina quanto as pacientes que não usaram antraciclina tiveram um desfecho muito bom, com uma sobrevida livre de recidiva, ou seja, em 3 anos elas estavam sem recidiva da doença, e mais de 97% nos dois grupos, mostrando a eficácia desse tratamento, com uma alta taxa de controle de doença e evitar a recidiva, e mostrando que os dois grupos são comparáveis. Então, isso trouxe para a gente uma segurança maior para aquilo que a gente já vinha fazendo na prática clínica, de poder eliminar o uso de antraciclinas e reduzindo, sim, o risco dessas toxicidades associadas a esse tipo de medicamento. E vale ressaltar que nesse trabalho, no grupo da antraciclina, 2 pacientes desenvolveram leucemia, que é considerada secundária ao tratamento, e a gente, no grupo da antraciclina também, a gente teve um risco maior de infecções com baixa de imunidade também, que é o que a gente chama de neutropenia febril. Então, foi um dado bastante interessante, que trouxe para a gente uma segurança maior e, com certeza, isso impacta na nossa prática clínica. Muito obrigada, Leonardo. Realmente é um estudo muito importante e ele endossa algo que a gente já vinha fazendo na prática clínica. Então, desde a primeira publicação desse trabalho, nós já estamos tratando a maioria das nossas pacientes com a doença do tipo HER2 sem a dita quimioterapia vermelha, e isso vem para mostrar que a gente estava no caminho correto. Então, de um tratamento que traz uma chance de cura altíssima, com toxicidades agora mais baixas. Obrigada, Leonardo. Então, agora, conversando um pouquinho sobre outro cenário de doença, vou pedir que a doutora Suzana comente um pouco sobre um estudo que nós tivemos que avalia as pacientes que já têm doença com metástase. Então, praticamente 6% das nossas pacientes que
descobrem o câncer de mama, descobrem o câncer de mama com a doença na mama e também em algum outro ponto do corpo. A gente teve um estudo interessante sobre isso e a doutora Suzana vai comentar. Obrigada, Lívia. Esse estudo ele foi programado para responder a pergunta se, quando tem o diagnóstico na doença avançada e a doença da mama presente no mesmo momento, se fazer uma cirurgia da mama seria um benefício para a paciente em termos de diminuir risco da doença sistêmica progredir e de, eventualmente, ser algo mais grave e poder complicar mais a progressão da doença. Então, nesse desenho, o estudo, as pacientes todas recebiam tratamento sistêmico, que é o tratamento para toda a doença, por 4 a 8 meses. Depois desse tempo, elas eram avaliadas. Se não tivesse progredido nada da doença, estivesse estável, elas poderiam ou ir para a cirurgia ou continuar a terapia que a gente chama sistêmica. E o dado interessante foi que a cirurgia ela não melhorou o risco da doença caminhar, o risco da doença progredir para outros órgãos. Ela tem um papel importante, a gente entende bem agora, numa questão assim, de controle sistêmico, quando a doença da mama está dolorosa, quando ela pode estar fazendo uma ferida, mas ela não realmente, esse estudo comprovou que ela não modifica a maneira como a doença está se comportando. Né? De uma maneira geral, inclusive, a qualidade de vida, a princípio, parece que não melhorou por ter feito a cirurgia. A gente considera isso, deve ter muito cuidado em avaliar, porque sempre que se pressupõe de fazer uma cirurgia para um controle local, também se pressupõe de fazer uma cirurgia que dê uma boa qualidade de vida. Então, a gente vai ter que pesar todos esses dois aspectos agora, quando for discutir cirurgia com uma doença avançada junto. Muito obrigada, Suzana. E por último, separei para conversar um pouquinho com vocês sobre um estudo chamado MINDACT, que é um estudo que avalia o tratamento adjuvante. O que é o tratamento adjuvante? Então, o tratamento adjuvante é o tratamento complementar à cirurgia, quando a gente decide qual é a paciente que precisa ou não receber quimioterapia depois de uma cirurgia para tumor de mama. Então, esse estudo, ele traz para a gente uma ferramenta a mais nessa difícil decisão, né? E tão comum na nossa prática clínica. É uma ferramenta genômica, então o que nós fazemos é, além de avaliar o tamanho do tumor da paciente, além de avaliar a presença de hormônio positivo ou não, gânglio positivo na axila ou não, esses são os fatores clínicos que a gente leva em consideração para indicar a quimioterapia complementar à cirurgia. Ele traz para a gente uma ferramenta extremamente importante e útil, que é a ferramenta genômica. Então, no próprio tumor da paciente, nós avaliamos a presença ou a ausência de alguns genes que conferem um maior risco ou um menor risco de recidiva e morte por câncer de mama. Então, o que esse estudo mostra de importante? Que as pacientes que têm um risco clínico alto, por exemplo, por um tamanho de tumor grande ou por ter um linfonodo gânglio, né, linfonodo positivo, se elas apresentarem, apesar de ter um risco clínico alto, um risco genômico baixo nessa assinatura de genes, o prognóstico delas é muito bom. Então, elas continuam tendo uma chance de cura muito grande, independente de ter feito quimioterapia. E isso foi acima de 92% de pacientes que não fizeram quimioterapia e tinham essa assinatura de baixo risco de genes. Então, isso nos auxilia bastante a omitir quimioterapia em alguns casos. Essa atualização agora é muito importante, porque ela vem trazendo, num maior acompanhamento ao longo dos anos, a segurança de que sim, essa ferramenta é boa para que a gente possa omitir quimioterapia em alguns casos. E ela também traz a informação sobre pacientes abaixo de 50 anos, mostrando que nas pacientes abaixo de 50 anos, que tenham um risco clínico alto, mas que pela ferramenta genômica tenham um risco genômico baixo, a gente pode ter um benefício de quimioterapia em torno de 5%. E nós discutimos muito hoje na comunidade científica se esse benefício é mesmo da quimioterapia ou se ele é um benefício da menopausa que essas pacientes acabam por adquirir por conta da quimioterapia. Então, é um estudo bastante importante também, que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito a participação da doutora Suzana, agradeço muito a participação do doutor Leonardo e a vocês por assistirem esse vídeo.